Nós, divas reflexivas, e o problema que a gente pode estar arrumando pra nossa vida simplesmente por ser inteligente demais. Que problemão. Não, agora falando sério. Eu vi esses dias um vídeo passando na minha For You que falava sobre o quanto que às vezes a gente pensar demais, a gente refletir demais sobre determinadas situações, inclusive a nossa própria inteligência pode sabotar o nosso processo. E aí eu queria conversar com vocês e entender o que vocês acham sobre isso e como que a gente pode fazer, inclusive, para lidar com isso, tá? Vamos aqui pensar juntos. A questão é que eu sou psicóloga, então todos os dias eu atendo pessoas, inclusive eu estou no meu próprio processo de terapia pensando sobre as minhas coisinhas. E aí eu comecei a refletir sobre, sim, o quanto que eu sou uma pessoa muito reflexiva e, sim, o quanto que, às vezes, eu levo reflexões para os meus pacientes que, às vezes, não é sobre a gente ficar pensando, refletindo e tentando encontrar porquês. Às vezes, a gente só tem que sentir a angústia, e é isso, deixa ela passar, deixa o sentimento. Às vezes não é sobre, ai meu Deus, por que isso aconteceu? Às vezes é o que eu vou fazer com isso, sabe? Às vezes a gente vai procurar sempre uma pergunta para a gente responder. A gente vai sempre tentar entender por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo. A gente vai ver alguém que está sendo escroto com a gente e ao invés de simplesmente lidar com aquilo ou sentir raiva, a gente vai também tentar pensar, mas é porque essa pessoa ela age assim, porque ela veio de uma criação desse jeito. E aí nisso a gente vai entendendo todo mundo, tentando entender o mundo. E no final, a gente muitas vezes continua vivenciando várias vezes ciclos e padrões porque a gente está tentando entender, está tentando se situar, sabe? A gente é tão esperta que, inclusive, a gente começa a criar umas histórias pra gente. Eu falo isso com a minha psicóloga. Eu acho que eu tô criando uma história pra mim, pra eu acreditar nesse discurso da minha própria cabecinha. Por isso que é tão importante a gente fazer terapia, porque a terapia, inclusive, vai jogar essas coisas na nossa cara, pra gente parar de ficar contando historinha pra gente, porque às vezes a gente tá nesse lugar de análise, de entender, e às vezes, amiga, a gente só precisa fazer uma coisa muito simples. A gente só precisa sentir, a gente só precisa agir, e não sei. Eu acho que essa reflexão toda, às vezes, é a procrastinação de se conectar com o sentimento, sabe? E com aquilo que a gente precisa fazer. Não sei. Como é que chega aí pra vocês?